Programa Café com Leite. Oferecimento Drogarias Avenida. 25 anos de sucesso. A direção certa da sua saúde. Boa noite. Pensar, executar, agir, fazer, transformar, buscar, aplicar, melhorar, criar, empreender. Tudo isso está no contexto dos temas que discutiremos hoje, como criatividade e empreendedorismo. E é sobre isso e muito mais que conversaremos hoje com o Dr. Marcos Arthur de Oliveira. Ele que é mestre em Administração e Desenvolvimento Empresarial, pós-graduado em Controladoria e Auditoria, Marketing e Didática do Ensino Superior e também é gerente-geral da Ceará Diesel aqui em Juazeiro do Norte. E também é professor de Marketing, possui uma larga experiência em gestão de pessoas. Quero convidar o Dr. Marcos Arthur. Dr. Marcos Arthur, boa noite, muito boa noite, prazer. Prazer muito também. Obrigado pela sua presença. Está no ar o programa Café com Leite com apoio cultural das Drogarias Avenida. Drogarias Avenida, 25 anos de trabalho, atenção a seus clientes e parceiros, além de uma qualidade inigualável. Em comemoração aos seus 25 anos de sucesso, as Drogarias Avenida faz a promoção Bodas de Prata. A cada R$25 em compras, você ganha um cupom e vai participar do sorteio de 25 tablets e um Fiat Uno 0 km. Compre e concorra a esses lindos presentes. Drogarias Avenida, a direção certa de sua saúde. É isso aí, de volta todas as terças-feiras aqui o programa Café com Leite. Lembrando que a partir de agora você pode interagir com a gente no programa cafécomleite.com.br através da internet. E também pelo telefone 3511-2146. Faça a sua pergunta, vamos discutir, bater um papo aqui com o Dr. Marcos Arthur. Dr. Marcos, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, é uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, falando de um tema tão importante, ainda mais numa cidade dessa de Juazeiro, que a gente sabe que é a terra da oportunidade, né? Eu considero assim. Muito bem. E como o nosso tema não poderia deixar de ser, né, empreendedorismo, criatividade, você definiria para o nosso telespectador a expressão empreendedorismo? Bom, empreendedorismo você pode entender como sendo ou um indivíduo ou um grupo de indivíduos que tem uma ideia, cria uma ideia, concebe uma ideia e possui recursos e utiliza esse recurso a fim de obter um negócio, né, e ter lucro a partir disso. E a criatividade? A criatividade ela está ligada diretamente ao empreendedorismo, porque uma característica do empreendedor é ser criativo, é criar alguma coisa que o mercado ainda não atua. Ele identifica falhas de mercado, vou dizer assim, né? Pontos que ainda não foram explorados totalmente, ou por grandes empresas, ou pelo mercado em si, e a criatividade faz parte desse processo. E ambas andam em conjunto, né? Estão sempre interligadas entre si, porque geralmente a expressão criatividade, doutor Marcos, ela traz assim, popularmente falando, nas pessoas que criam, mas eu vejo ela dentro do contexto do marketing, dentro do contexto da criação em si, não seria aquela coisa criada, mas, me corrija, seria aquelas ideias aplicadas, é mais ou menos por aí? Por aí, acho que o que você está querendo dizer é o seguinte, é de que ela não é um dom divino ou especial para algumas pessoas, né? É possível aprender o processo de criatividade, é possível você utilizar técnicas, utilizar métodos, né, para você ser criativo. Você não precisa somente conceber uma ideia, né, extraordinária, né, que a gente acha que é limitada a determinado número de pessoas para poder ser criativo. É um processo que você pode desenvolver. É isso que eu acho que é. Dentro desse contexto, doutor Marcos, a criatividade, o que o senhor acha? O empreendedor, o microempresário, micro e pequeno empresário, porque geralmente só se leva para o contexto das grandes empresas, mas o senhor acha
a expressão criatividade necessária na vida do empreendedor individual ou de uma microempresa nos dias de hoje? Com certeza. Com certeza, e até você pode se basear no que você tem no passado. Você hoje tem grandes empreendedores, grandes empresários aqui em Juazeiro do Norte, em qualquer lugar do mundo, que começaram suas vidas, né, exatamente porque foram criativos no começo lá da sua carreira, do seu processo de empreendedorismo. Isso quer dizer que deve ser uma rotina hoje numa empresa? Deve ser uma rotina na empresa também. A empresa hoje ela precisa estar sempre se renovando, estar sempre mudando, porque tudo muda muito rápido, né? Ainda mais com o advento aí da internet, a gente vê que as informações chegam para todo lugar, né, do mundo, né, até os mais remotos. Né? Muito fácil, não existe mais diferença. E essa inovação hoje é necessária, né? É necessária. Mas o senhor entende que seria apenas nas empresas? Ou essa criatividade ela se estende para o foco pessoal? Pessoal também. Se você falar até em termos de profissionais, né, do profissional individual, o profissional que é um executivo, que trabalha numa empresa, você tem esse processo de inovação, esse processo de criatividade faz parte disso. Por exemplo, uma pessoa, um profissional, identificar seus pontos fortes, seus pontos fracos, os pontos que precisam ser melhorados, né, na sua carreira, ele pode alavancar a carreira dele, ele pode traçar uma estratégia pessoal, ele pode ter um planejamento pessoal de desenvolvimento e chegar para atingir os objetivos que ele quer a curto, médio, longo prazo também, né? Como uma empresa, semelhante a uma empresa. Isso eu sempre, quando contador, eu sempre tento passar essa imagem das pessoas para os nossos clientes, né, que essa inovação ela se faz necessária no seu dia a dia. Né? Não somente nas pessoas em si, mas também no contexto da sua administração. Né? Eu acho que, como o senhor acabou de dizer, é uma constante. A novidade, a criatividade é uma constante na administração de uma empresa. Né? Com certeza. Ainda mais numa empresa em que você tem diversas pessoas, cada um tem a sua mentalidade. Né? Então, cada um tem algo a dizer, tem algo a falar. E nessa reunião que você pode fazer, né, para abordar e ter o feedback dessas pessoas, né, você pode dali tirar uma ideia que pode revolucionar o seu negócio, então pode incrementar a venda de alguma coisa, seus produtos, né? Seus produtos. E cabe ao empreendedor atual aí criar um ambiente que facilite essa criatividade. E diminuir mais um pouco o índice de reclamação, né? Isso, exatamente. De crise, de reclamação, crise, dificuldade, redução de despesa, você tem, né? Inclusive, eu falando em despesa, eu sempre levo em consideração o seguinte, eu sempre tento passar essa imagem para os nossos clientes e mostrar, porque geralmente se foca no quadro de pessoal. Esse é o primeiro foco dos empresários quando se trata de redução de despesa. E eu não entendo dessa forma. Eu entendo que se você tem um quadro que pode te produzir uma determinada quantia ou valor mensalmente na tua empresa, seja no processo comercial, seja no próprio administrativo, consequentemente, deve-se passar, reverter isso na busca de novas ocupações para esse quadro, e não demiti-lo, não excluí-lo do mercado. Eu não sei se eu estou correto, mas o senhor, como professor, deverá. Não, isso inclusive foi assunto de ontem, na aula de ontem, que eu estava contando um exemplo de empresas, né, que fazem lá, vamos reduzir despesa? Vamos. Qual é a redução de despesa que você tem? Vamos cortar o quadro de funcionários. Aí começa a cortar, como a empresa vai como o aluno mesmo falou em sala, falou assim, vai cortar o pessoal do cafezinho, né? Eu falo assim, né? A turma do cafezinho, a turma da limpeza, a turma do... O pessoal do cafezinho aqui no programa Café com Leite é o mais valorizado. É o mais valorizado, o café aqui está em alta. E você tem isso, exatamente, a primeira reação é cortar quadro, e vai cortando por pessoas. E, na verdade, você tem que pensar em, primeiro, como você pode fazer para aumentar a receita, para até compensar aqueles gastos, né, que você tem. Exatamente. Melhorar processo, é outra delas, né? Como é que eu posso fazer para melhorar processo dentro da minha empresa? Buscar os gargalos, né? Exatamente, gargalos e melhorar processo que você fala é o seguinte, eu costumo dizer na empresa que eu trabalho,
que você tem várias pessoas que podem ocupar cargos de gerência. Só não ocupam porque ainda não tem essa oportunidade. Mas elas já fazem parte há tanto tempo da empresa, já foram tão treinadas, né, tão bem treinadas, que elas fatalmente irão exercer um cargo de gerência futuramente. Mas isso geralmente as pessoas puxam para o lado, como o senhor acabou de falar, o seu aluno lá na aula disse que vamos cortar o quadro. E esse corte é que eu sou contra. Eu sou a favor, como eu disse no meu comentário anterior, de buscar, como foi o seu posicionamento, novas, sair da rotina, sair da repetitividade, deixar de vender só café e passar a vender o leite. Né? Essa é a questão, que ela é muito restrita. As pessoas geralmente, algumas, lógico, se restringem, se cansam. Se você vende peça de... Eu até cito um exemplo, já atingindo as peças aí, um cidadão muito meu amigo que está assistindo o programa agora, que ele gostava muito, ele era mecânico, e ele trabalhava consertando Fusca. E eu brinco muito com ele, mas ele sabe que isso é com muito respeito, com muito carinho que eu tenho. E eu disse para ele que ele não se atualizou. Né? Chegaram os veículos novos, os importados, e ele não se modernizou, não se atualizou. Daí entra na questão da criatividade, do empreendedorismo, que faltou naquele momento. Você concorda com esse? Concordo. É você enxergar, você ter uma visão de outro lado do negócio. Né? Você avaliar pelas várias perspectivas que tem o seu negócio. Né? Eu costumo citar muito em aulas, né, que uma das pronúncias feitas aí por um prêmio Nobel, não me lembro se foi de física, que um repórter perguntou para ele, o que fez você chegar a essa conclusão, a esse feito, né, para merecer o prêmio Nobel? Ele falou, eu simplesmente olhei para o lado em que ninguém estava olhando. Aí, quer dizer, olhou para o lado e descobriu alguma coisa nova a partir daquele momento. Tem até uma rápida história. Se fala também o seguinte, uma empresa de calçados, né, que mandou um cidadão para um determinado país, 8 dias depois ele retornou e disse que, infelizmente, estava pedindo demissão porque naquele país ninguém usava sandália. No mês seguinte ele contratou um novo, né, você já sabe dessa história, e mandou novamente o novo contratado no país, e lá ele retornou 8 dias depois dizendo que iria desistir, pediria demissão porque ninguém comprava sandália, porque ninguém usava sandália. E o terceiro ele chegou e disse, patrão, dobre a produção, vamos inovar o negócio que lá ninguém usa sandália. Quer dizer, com a mesma resposta se buscou uma novidade, que na verdade isso não é piada, né? Isso é um exemplo típico que as pessoas deveriam guardar isso dentro do seu peito e aplicá-lo no seu dia a dia, né? Exatamente. Professor, o senhor é professor de marketing? Eu sou professor de marketing, sou professor também da área contábil e de sistema de informação também. Quais as cadeiras que o senhor ensina de contábil? Contábeis é projetos, orçamento empresarial. E sistema de informação é a governança em TI. Nós vamos já falar um pouquinho sobre marketing também, que é a sua área, assim, vamos explorar mais um pouco. Mas antes eu queria ter o prazer de lhe servir um cafezinho, né? Esse cafezinho aqui é o forte do... na hora. Esse aqui é o... Ô, diretor, nós já temos o nome desse café, diretor? Está chegando, é? Mas, rapaz, outro dia disseram no programa que eu estou tomando tanto café aqui, viu, rapaz? Mas é isso mesmo, que manda ser gostoso, né? E no nosso programa tem o apoio cultural das Drogarias Avenidas. Nos 25 anos das Drogarias Avenidas, quem ganha o presente é você, onde nas compras à vista ou no cartão Avenida Card, no valor de R$ 25,00 em quaisquer das lojas Drogarias Avenida, você concorre a um carro 0 km e a 25 tablets. Consulte o regulamento no site drogariasavenidas.com.br. Drogarias Avenidas, o caminho certo da sua saúde. Quero mandar um abraço para o meu amigo Juliano, do Laboratório Santé. Ele que, com um novo conceito em análises clínicas da região do Cariri, com equipamentos novos e profissionais experientes,
O Laboratório Santé acredita e investe no atendimento diferenciado, proporcionando entrega de resultados no mesmo dia, atendendo em particular e pelos convênios CACI, CAFAS, CAMED, PAS, ISEC e planos funerários. Venha conhecer o Laboratório Santé e faça gratuitamente seu cartão Fidelidade, ganhando assim descontos especiais. Laboratório Santé, sua confiança, nossa prioridade. Rua Padre Cícero, 833, do centro de Juazeiro do Norte, com o telefone 3587-1337. Meu amigo Juliano, eu vou tomar um cafezinho, já já nós voltamos com o apoio cultural. Estamos de volta com o programa Café com Leite, conversando aqui com o Dr. Marcos Arthur de Oliveira, ele que é mestre em controladoria, pós-graduado em controladoria, tendo esse papo aqui descontraído sobre empreendedorismo e criatividade. E vamos explorá-lo também um pouquinho sobre o marketing. Afinal de contas, ele é professor de marketing nas faculdades aqui da região e com certeza seus alunos estão ligados hoje no programa Café com Leite. Lembrando que você pode interagir com a gente no site programacafécomleite.com.br e também pelo telefone 3511-2146, aí na telinha. Você interage com a gente, faz a sua pergunta e o Dr. Marcos aqui pronto para responder. Quero mandar um abraço aqui para os meus amigos Paulo Alexandre, lá em Fortaleza, ligado no programa Café com Leite, e Expedito, lá na cidade de Aracaju. Também está ligado no programa Café com Leite através da internet. Doutor, o senhor vê como necessidade o investimento em marketing nas micros e pequenas empresas? Com certeza. O investimento em marketing, ele é em tudo. Existe até um marketing pessoal, que é um marketing que você faz, né? A pessoa individualmente faz. E sendo micro, pequena empresa, né? Empresa de formação, sempre tem que ter algum investimento em marketing. Na verdade, essa barreira existe nas pequenas empresas até por uma necessidade financeira, né? Muitas vezes as pessoas confundem a crise, a necessidade, falta de recursos, acham que se deixar de investir no negócio para investir no marketing vai lhe causar danos, talvez, né? O senhor concorda com isso? Não concordo com esse receio, né, do investimento em marketing. O marketing, ele está sempre voltado para a divulgação da sua marca, do seu produto, da sua empresa. Se você não divulga a sua empresa, você não consegue alcançar o seu público. Ou então você está trabalhando em cima de um público limitado. Então você precisa ter esse investimento, né? Aí volta lá para a inovação e para a criatividade, né? Quer dizer, se você não participa desse contexto, com certeza as pessoas esquecem, né? Eu costumo sempre dizer, eu não sei se estou certo, que me corrija o nobre mestre, eu costumo dizer para as pessoas que você não se vai a um médico. Hoje, tudo bem, estou indo por prevenção, mas não se vai a um odontólogo tratar de um dente se você não está com um problema. Você não vai procurar um contador, ou sair da esfera de saúde, né? Você não procura um contador se você não tem relação comercial, você não pretende abrir um negócio. Você não procura um advogado se você não tem um problema que exige a presença de um profissional jurídico. Então, a necessidade dessas empresas, do ponto de vista do senhor, pelo que eu pude observar, é que há a necessidade constante, independente daquela necessidade profissional, de buscar um profissional na área. Eu vou construir, eu preciso do engenheiro. Mas a constância do profissional, do empreendedor, ela deve ser sempre, como nós conversamos no início, dinâmica, né? Porque, de repente, ele fica fora do mercado. Com certeza. O mercado é muito dinâmico, tudo muda muito rápido. E esse é um dos perfis do empreendedor. Ele precisa ser dinâmico, ele precisa se adaptar ao mercado. Ele precisa ver a necessidade que o mercado está querendo do cliente dele, mas também da empresa dele internamente, né, o que ele precisa fazer. Então, essa informação, né, hoje em dia você tem informação até em demasia, né, você tem que selecionar as informações que você precisa ter
para poder utilizar isso em prol de uma melhoria. Nós temos aqui na região profissionais que podem prestar esse serviço às empresas, às micro e pequenas empresas? Tem. Existem diversos profissionais, existem diversas agências ou profissionais liberais, né, professores até, que se dedicam a essa função. Agora, o que existe ainda, esse mercado ainda não alavancou ainda mais, por causa da mentalidade exatamente dos empreendedores ainda, né? Que ainda está muito restrito em treinamento para funcionários, em treinamento, em investimento de marketing. Ele ainda não enxerga isso ainda como sendo uma coisa boa para a empresa. Se não é alguma coisa que ele pode ter um retorno ali imediato, ele não tem interesse. Então falta um pouco desse interesse, né? De se preocupar com o futuro, com o que você tem. Aí eu volto para o meu comentário anterior, onde eu disse que quando você procura um profissional, digamos, um engenheiro, quando você vai construir um advogado, quando você precisa de uma demanda, já a necessidade do investimento no marketing, ele deve ser constante exatamente para não esperar a necessidade. Exatamente. Porque o marketing, ele é visto como sendo só propaganda. Já dizia meu amigo Luiz Geraldo, né? Quero mandar um abraço para o nosso amigo Luiz Geraldo, professor, inclusive, da faculdade lá. E ele sempre fazia esses comentários porque ele insinuava e dizia que as pessoas pensam que o marketing é só propaganda. E não é. O marketing, hoje, para você ter uma ideia, ele envolve tudo. Ele envolve venda, necessidade do cliente, né? Pesquisa de satisfação, análise de comportamento do consumidor, segmentação de mercado, né? Você saber que público você está atingindo, com quem você vai trabalhar, né? E envolve também publicidade, né? Propaganda, publicidade. Né? Não deixa de estar dentro desse contexto. Só que hoje você vê grandes empresas em que o marketing está extremamente ligado à parte de produção da empresa, por exemplo. Eles buscam fazer com que o marketing seja uma ligação entre o cliente e os processos produtivos, que determina a inovação do produto, por exemplo, né? É uma das atribuições do marketing em grandes empresas, né? Então o marketing vem alcançando aí, vem pegando uma ramificação muito ampla, né, no mercado empresarial. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Marcos Arthur, ele que é professor, mestre e pós-graduado em contabilidade, controladoria, gestão de pessoas, o conhecimento também é extenso sobre gestão de pessoas, né? Numa outra oportunidade nós vamos explorá-lo muito, vamos convidá-lo, já sinta-se convidado para um próximo programa, nós conversarmos sobre gestão de pessoas, porque de fato nós estamos tratando aqui de pessoas jurídicas, mais precisamente, né? O senhor disse em algumas respostas, não necessariamente a criatividade e o empreendedorismo recai apenas sobre as empresas, mas também pelo lado pessoal, o marketing, né? O marketing pessoal. Nós vamos aqui para as nossas perguntas, nossos internautas aqui mandaram algumas perguntas aqui. Eu quero mandar um abraço também para a minha amiga Camila, que está nos assistindo aqui no Conjunto Coabesse. Vamos ver aqui as perguntas. Lá. Será que o marketing está para atender as necessidades do... Olha aqui uma pergunta. Será que o marketing está para atender as necessidades do mercado ou para gerar necessidades ainda não existentes? Essa pergunta vem da nossa querida Diana Barbosa, filha do nosso querido Walter de Menezes Barbosa, quem já esteve aqui presente aqui, ela, né? Diana Barbosa, esteve presente aqui no nosso programa. Professor Walter, Geraldo Menezes Barbosa também abrilhantou o nosso programa já. Fazendo essa pergunta, eu vou repetir, viu, professor? Aí, dê seu jeito, a professora Diana Barbosa vai lhe cobrar. Será que o marketing está para atender às necessidades do mercado ou para gerar necessidades ainda não existentes? Nos dois casos. O marketing ele busca atender essas necessidades que existem hoje no mercado, que o mercado quer, que o mercado necessita, e o marketing também pode gerar essa necessidade para pode motivar essa necessidade para o seu público. Muito bem, temos outra pergunta aqui do Paulo Alexandre, lá de Fortaleza, manda aqui uma pergunta. Acredito que o negócio, o empreender,
o empreendedor, empresa ou empresa empreendedora, é porque ele repete aqui, deve gerar a necessidade. O marketing vai atuar divulgando essa necessidade gerada. Fez aí um comentário a respeito da pergunta anterior aqui da professora Diana, né? Vamos aqui às nossas perguntas aqui. A Regiane pergunta como as empresas de serviços podem fazer marketing. Lá de Fortaleza. Boa pergunta. As empresas de serviço, elas podem buscar satisfazer, usar o marketing de uma maneira como uma empresa normal, uma empresa, uma organização que já exista, né? uma empresa de grande porte. Por quê? Porque a partir do momento que você entende o comportamento do seu consumidor, né, o perfil do seu consumidor, quem é o perfil do seu cliente, do seu usuário, né? Então você vai poder aprender, aprender exatamente isso que o seu cliente quer e poder desenvolver um serviço que vá fazer com que ele supere a expectativa do seu cliente, né? Porque todo cliente tem uma expectativa, né, com relação a algum serviço. E quando você supera essa expectativa, você causa para ele, você cria valor para ele, a partir desse momento. Você fideliza ele. Você passa, né, como uma empresa de serviço, passa a ter o marketing boca a boca, porque ele ficou satisfeito também com esse produto, que é o mais importante, né, que vai ajudar muito, principalmente a empresa de serviço, né? E a empresa de serviço também usa comunicação, não usa publicidade também, né? Tem a especialização dos seus profissionais, né? E todos os aspectos relacionados ao marketing estão relacionados a serviço também. Obrigado, professora Diana Barbosa, aí ligada no programa, ao Lucas e ao Rafael, lá em Fortaleza, interagindo aqui com a gente. A professora Diana Barbosa, eu conheço pessoalmente, e a filha dela, Ana Marília Barbosa, é professora também, uma colega. Olha aí, professora também. Né? Contadora também. Contadora também, Que bom, um abraço para ela. Bom, algumas perguntas aqui, porque existem muitos paradigmas na contratação de administradores para empresas, dificultam a expressão de Alisson Viana, aqui do bairro Triângulo, faz a seguinte pergunta. Por que existem muitos paradigmas na contratação de administradores para empresas, dificultando a expressão de criatividade? Dificultando a expressão de criatividade. Olha, hoje, o mercado de trabalho, para admitir um administrador, ele precisa ter determinadas características, né? Ele precisa ter um perfil. Então, isso tem diversos fatores que podem influenciar na contratação de um administrador. Mas a criatividade é uma das coisas que está aflorada. E tem como tem diversos fatores, por exemplo, você pode ter um ambiente cultural, né, os aspectos culturais que a empresa tem, né, a mentalidade dos empreendedores, né, de alguns empreendedores, né? E eu acho que, respondendo essa pergunta dele, está mais relacionada ao ambiente. É por isso que se encontra isso. Porque... Eu acho que tem até uma outra pergunta que está dentro desse contexto aqui, que vem aqui do nosso amigo Cícero Roberto, aqui da Lagoa Seca. Ele diz, por que os empresários muitas vezes não deixam seus funcionários usarem sua criatividade? No mesmo contexto também tem um aqui, de Paulinha, aqui do bairro Tiradentes, que ela pergunta, como usar o empreendedorismo sem ser bloqueada por meu chefe, que não deixa a sua equipe trabalhar? Então, duas perguntas aí diretamente relacionadas, né? Isso é muito comum. Está provado que um dos motivos que fazem com que as pessoas deixem as empresas é o relacionamento com o seu chefe. E as pessoas são dotadas de criatividade, todo mundo tem esse dom, não vou falar nem um dom, né? Mas a habilidade da criatividade. Como é que você faz isso? Eu lembro de um professor meu na graduação que ele falava o seguinte, ele falava assim, ser administrador é ter jogo de cintura. E diversas vezes ele falava isso, muitas vezes. E a cada dia que passo, eu vejo que isso é fator preponderante, jogo de cintura. A primeira coisa é, se o chefe está te atrapalhando, né, em ser criativo, né, de desenvolver alguma coisa, você precisa descobrir um jeito de tentar driblar isso dele. Fazer com que ele enxergue esse negócio. De uma forma ou de outra, ele vai acabar se dobrando a uma ideia. As pessoas têm uma característica que é a seguinte,
você faz uma crítica, ou você faz um elogio, ou você faz um comentário, no momento pode não provocar uma reação, mas depois, com certeza, vai causar uma reflexão. E nesse momento de reflexão, ele pode acabar cedendo. Então, o que eu digo é, insista na sua ideia. Sua ideia, seu objetivo. No seu objetivo, no que você está disposto a fazer. Inclusive, eu faço sempre esses comentários na empresa, porque quando você faz, cria ou idealiza algo, faça que alguém vai ver. Alguém sempre vai ver aquilo. Talvez não atenda às suas expectativas, né? Mas alguém vai enxergar aquilo e poderá ver como um bom negócio, uma boa criatividade, né? E fazer com que aquilo flua de forma. Mas as perguntas são muitas aqui, viu, professor? Lembrando aqui, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Beto, corretor, que está assistindo, não perde um programa Café com Leite. Obrigado, Beto, pela sua audiência. E Vicente Reginaldo também. Meu amigo Vicente Reginaldo, muito obrigado pela sua audiência. Alencar, da Autoescola Nova, lá no Novo Juazeiro. Expedito. Augusto e Maninha, também lá no bairro Franciscano, ligado no programa Café com Leite. Muito obrigado pela sua audiência. E Ana, aqui no Conjunto Coabes. Obrigado pela audiência aí, Ana. Obrigado aí no programa Café com Leite. Professor, as perguntas são muitas. Eu acho que o senhor vai precisar de mais uma hora para responder, mas antes nós vamos tomar um cafezinho com leite e daqui a pouquinho eu vou falar sobre Drogarias Avenida. Um momentinho, professor. Aqui é porque eu sempre faço questão de insistir no café. Aqui já me disseram aí nos bastidores que eu vou cansar o meu convidado de tomar café, mas cafezinho quentinho, novinho. Sempre bom. É sempre saboroso. E nós não podemos deixar de tomar um café com leite, né? É lógico. E esse café é bom, né? Esse daqui Esse aqui é bom porque... Eu não vou dizer o nome, viu? Não vou dizer o nome agora, mas cafezinho é maravilhoso. Mas eu queria falar um pouquinho sobre as Drogarias Avenida. Dos 25 anos das Drogarias Avenida, quem ganha o presente é você. Onde nas compras à vista ou no cartão Avenida Card, no valor de R$ 25,00, em quaisquer das lojas Drogarias Avenida, você concorre a um carro 0 km e a 25 tablets. Consulte o regulamento no site das Drogarias Avenidas, drogariasavenidas.com.br. Drogaria Avenida, o caminho certo da sua saúde. Quero também falar do Laboratório Santé, um novo conceito em análises clínicas na região do Cariri, com equipamentos novos e profissionais experientes. O Laboratório Santé acredita e investe no atendimento diferenciado, proporcionando a entrega de resultado no mesmo dia. Atendemos particular e pelos convênios CACI, CAFAS, CAMED, Plano Paz, ISEC e planos funerários. Venha conhecer o Laboratório Santé e faça gratuitamente o cartão Fidelidade, ganhando assim descontos especiais. Laboratório Santé, sua confiança, nossa prioridade. Rua Padre Cícero, 833, aqui no centro de Juazeiro do Norte. E o telefone 3587-1337. Fale com o nosso amigo Juliano, que está lá pronto para lhe atender. Quero tomar um cafezinho com leite, enquanto entramos para mais um bloco de apoio cultural e já já nós voltamos. Estamos de volta no terceiro bloco do programa Café com Leite. Todas as terças-feiras você assiste aqui sempre um convidado especial com temas interessantíssimos para a nossa sociedade. Discutindo aqui, trazendo informações importantes para o nosso telespectador. Professor, as perguntas não param de chegar, viu? Temos muitos internautas aqui ligados no programa. Esse é um tema interessantíssimo, né, que as pessoas geralmente buscam com muita ênfase esses temas de marketing, criatividade, empreendedorismo, né? Mas eu quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Auricélio, que está ligado no programa e faz a seguinte pergunta: que cuidado um empresário deve ter antes de procurar uma empresa de marketing? Essa pergunta eu achei espetacular. Eu achei também muito boa, porque a primeira coisa é: quem são os clientes dessa empresa de marketing? Faça uma visita para eles, para saber se eles se estão satisfeitos, se não estão, né? Dá uma olhadinha nisso, a primeira coisa, né? Uma coisa que ninguém considera, mas que você também deve considerar:
Você, quando analisa, quando vai conceder crédito para um cliente, você vai até o Serasa e vê a saúde financeira desse cliente. O que você pode fazer, nesse caso também, é saber como anda a saúde financeira dessa empresa e desses sócios, né? E o currículo dela, quanto tempo ela tem de mercado, né? Isso aí você precisa saber. E ao contratar essa empresa, você deve saber o seguinte, o que é esperado de resultado após a contratação do serviço. Mensuráveis, tá? De preferência mensurável. Eu acho que você vai estar muito correto aí se fizer isso. Eu ainda ratifico as suas palavras, professor, agregando aí para o nosso amigo Auricélio, que eu não diria exclusivamente buscar uma empresa de marketing, contratar uma empresa de marketing, mas sim uma empresa de serviço. Seja em qualquer atividade, por quê? Hoje você desaparecer é fácil. Quais são as referências? Eu também acho um tema, um agregado importante, um valor importante. Quais são as referências, como o senhor citou aí, buscar quem são os seus clientes, né? Eu diria até mais, busque, visite a empresa, conheça as instalações. Outro fator importante. Outro fator de extrema relevância. Um abraço aí para o meu amigo Auricélio. Aqui o Gilberto, aqui do bairro Salesiano, parabeniza o programa, dizendo que hoje está demais. Muito obrigado, Gilberto. Edilane, aqui no bairro Romeirão, como posso demonstrar o empreendedorismo sem exagero? Gosto de muitas cores. Eu não entendi muito quando ela diz gosto de muitas cores, né? Mas fica... Mas eu acho que eu entendi o que ela está querendo perguntar. Não, o que ela está querendo como resposta. Nossa amiga Edilane, aqui do bairro Romeirão. Ela gosta de muitas cores. Aí você tem o marketing, tem uma tabela de cores, que cada cor tem a sua representação. Olha, eu não sou professor, né? De marketing. Por exemplo, o preto é elegância, né? O vermelho, paixão, amor. O laranja já estimula a fome, que é a cor indicada para restaurante. E por aí vai. Então você tem uma tabela de sugestões que as cores tenham significado, né? O verde lembra a natureza, né? Você vê produtos ligados à natureza que quer divulgar aspectos ligados à natureza, usa a cor verde, né? Mas aí a pergunta dela é como eu devo demonstrar esse lado empreendedor dela? Como ela deve? Porque aí lá na frente ela gosta de muitas cores, ou seja, o que eu entendi é que ela quer aplicar as cores no projeto dela, né? No projeto de empreendedorismo. Porque ela diz aqui, né? Como posso demonstrar o empreendedorismo, ou seja, no meu ponto de vista, eu acho que ela quer saber como ela elabora um projeto de empreendedorismo ou como ela age, partindo do princípio de que ela gosta de muitas cores. Bom, o que eu poderia dizer para ela... ela quer usar muitas cores, mas não quer ser exagerada, né? Desenvolver seu lado empreendedor, demonstrar o seu lado empreendedor para alguém. Para alguém? Eu acredito que é o seguinte, se é uma entrevista de emprego, seria isso, não? Mais ou menos? Não, a pergunta é essa, né? Ela só pergunta como ela poderia demonstrar o empreendedorismo dela sem exagero, considerando que ela gosta de muitas cores. Uma coisa muito agitada, muito apresentada, né? Mas eu acho que ela deve ter uma coerência de cores, né? Ela precisa ter, utilizar, se é com relação à vestimenta que ela fala, utilizar com cores que não sejam muito extravagantes, né? Depende do ambiente onde ela está também, né? Mas eu sugiro sempre cores tradicionais, né? Tradicionais, né? A empresa, né? Até indicado aí, não me lembro agora quem foi que indicou, dentro da empresa o azul claro é uma cor que transmite tranquilidade, né? Confiança. O verde. O verde é natureza, né? Ligado à natureza. Leite, contabilidade, leite, marcas e patentes é revestido de esperança. Esperança também. Né? Verde esperança, né? Pode ser. Tudo é verde. Lá, até a água já está quase verde lá, né? Professor, as perguntas são tantas aqui, os nossos internautas aqui. Professor, você tem uma ideia ou sugestão ainda sobre a empresa de serviço? Como as empresas de serviço podem utilizar o marketing? Pois é fato o que foi discutido. Ou seja, aproveitando a sua pergunta a sua resposta anterior, né? Os serviços são comprados. Então ela pede aqui uma sugestão. Uma sugestão aqui
eu vou tentar ser mais específico para ela. Uma empresa prestadora de serviço, em primeiro lugar, a gente sabe que marketing não é só propaganda. Marketing envolve diversos fatores, como venda, satisfação do consumidor, né? Ambiente, embalagem da mercadoria, né? Embalagem, o uniforme do pessoal que trabalha na empresa. Diversos fatores são utilizados aí. Agora, uma empresa prestadora de serviço, o principal, o que ela tem que fazer é o seguinte: é uma prestadora de serviço. O serviço é intangível, você não consegue pegar ele. Então, o produto já é tangível. Quando você compra algum produto, você consegue pegar ele, consegue sentir ele. Então, o desafio das empresas de serviço é transformar o serviço em alguma coisa tangível. Aí você fala, de que forma? A partir do momento em que a pessoa repara nesses benefícios que ela teve, ou no bom desempenho que esse serviço teve, isso faz com que a empresa tenha sucesso. Porque o cliente passa a ver esse serviço, entendeu? Passa a enxergar esse serviço. E de outra forma, que eu sugiro para ela, lembrando sempre que marketing não é só propaganda, faça uma segmentação de mercado. Qual é o seu público-alvo? Se concentre nele, nesse público-alvo. Faça pesquisa de satisfação para saber como está o seu cliente, como está a satisfação do seu cliente. Faça pesquisas também com relação ao seu concorrente, para saber o que de novo ele te oferece. E assim você pode melhorar o seu serviço. Se você tem alguma outra empresa que no mercado está melhor posicionada, você pode copiar isso dela, ou pode, né, utilizar essa boa prática que ela vem utilizando. Acho que com essas informações dá para despertar alguma coisa. E um detalhe, você às vezes, né, para ser criativo no seu negócio de serviço, que é mais específico, você não precisa contratar uma agência de publicidade, você não precisa contratar consultores, mas você também pode fazer questionamentos para você, questionamentos para pessoas que trabalham com você, e buscar informações junto a órgãos como IBGE, mercado, né? Prefeitura, exatamente, né? E pesquisar mais a fundo, porque você fazendo essas perguntas e procurando essas informações você mesmo, você consegue resolver ou ter criatividade. Complementando a sua resposta, eu creio que a busca de informações com o público interno, né, com seus clientes internos e com seus clientes externos, o grau de satisfação é um tema, sim, é um resultado, dependendo do resultado, lógico, é uma fonte extremamente importante. Porque daí você pode usar isso como um instrumento de divulgação, satisfação das pessoas que lhe circulam, para você buscar novos mercados. Né? Imagina uma pessoa, você faz perguntas para o seu público interno, como você falou, né? Aí surge uma ideia boa, que você coloca em prática. Olha o comprometimento que essa pessoa vai passar a ter. Imagina isso. É uma ideia dela que foi colocada em prática. Você cria comprometimento, você obtém um retorno disso, né? E estimula outros a poder fazer também as sugestões semelhantes a essa, né? Professor, eu queria fazer essa última pergunta aqui, porque o nosso tempo está chegando ao final aqui, mas é rapidinho aqui, eu queria que o senhor fosse bem breve. Investir em meio ambiente. Eu acho que cabe até, eu fiz questão dessa pergunta, porque cabe até na resposta aí da nossa querida telespectadora, não é... Internauta, né? Investir em meio ambiente, você vê isso como empreender? Com certeza. Ainda mais aqui, região do Cariri. Aqui você tem, eu costumo chamar o Cariri como terra da oportunidade, como eu já falei. E meio ambiente é uma área, um ramo ainda pouco explorado aqui. Você vê que há pouco tempo surgiu uma empresa que incinera resíduos tóxicos. Há pouco tempo também surgiu uma empresa que trata do papelão e outra que trata de plástico. Só que ainda cabe muita gente nesse mercado. É possível ganhar dinheiro com lixo reciclado, a gente já está, todos sabemos disso, né? Então, aqui no Cariri, tem essa preocupação com o meio ambiente é muito grande. Sem falar a área educacional também, né? Porque você tem, né, o mercado em constante crescimento, a parte educacional. Então, você também pode empreender sendo um treinador de aspectos ambientais. Doutor Marcos
Arthur, muito obrigado pela sua presença, motivo de muita alegria, com certeza nossos telespectadores aqui com essa interação aqui. Infelizmente não é possível, quero pedir desculpas, porque infelizmente não é possível responder todas as perguntas em detrimento do nosso tempo. Está vindo aí Marcelo com o multimídia e nós precisamos encerrar o nosso programa. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, com certeza nosso telespectador tem só a agradecer com essas suas respostas, que com certeza engrandeceu aos conhecimentos de cada um. Eu que agradeço a oportunidade e conte comigo, sempre que precisar, eu estou disposto a sanar dúvidas e até explicar, passar essa experiência, um pouco dessa experiência para nossos telespectadores. Né? É isso aí, chegamos ao final de mais um programa Café com Leite. Nessa terça-feira, muito obrigado aos internautas e aos nossos telespectadores que interagiram com a gente aqui no programa através do telefone. Muito obrigado a todos. Terça-feira estaremos de volta com um tema novo e inovador para você. Um abraço a todos e até a próxima terça-feira.